Graça e paz. Graça e paz, de Deus, amém. nosso Pai, Amém. e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar aqui, né, nessa caminhada, na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos falar do andar, certo? O andar do crente andando em unidade. Vamos falar um pouco de unidade hoje. E que o Espírito do Senhor nos conduza. Vamos orar. A Ti louvamos, Senhor, pois não há mais grego, judeu, bárbaro, cita, escravo, livre, mas todos foram feitos um no Senhor. Amém, Senhor, é verdade. Fomos unidos pela cruz, ganhamos vida na ressurreição, e nós, pela vida do Senhor, agora formamos esse corpo, o corpo que é um no Senhor. Nós bendizemos o Senhor por essa manhã maravilhosa, Senhor, em que tivemos da parte do Senhor mais essa oportunidade de louvá-lo, de adorá-lo, unidos numa só voz, num só espírito, num só coração, diante do Senhor, cantando com alegria essas maravilhas da Tua Palavra, que são verdades as quais nós estamos firmados, que nós nunca venhamos deixá-las, Pai. Então, inclina o nosso coração sempre na vereda do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Espírito Santo, ministre no nosso coração, no meu coração, no coração dos irmãos. Eu preciso tanto quanto eles, careço tanto quanto eles de aprender, de ser tratado pela Tua Palavra. Que o nome do meu Senhor seja de fato exaltado e glorificado no nosso meio, nesses dias, como vem sendo, e eu creio que não será diferente nessa manhã. Amém. Amém. Santo Agostinho, ele, antes da conversão, foi um sujeito bem travesso, bem traquino, né? Mas depois que o Senhor salvou, foi uma ferramenta maravilhosa nas mãos do Senhor na história da igreja. Glória a Deus. Ele disse uma coisa interessante sobre a unidade da igreja. Não pertence a Cristo quem não ama a unidade de Cristo, disse Santo Agostinho. Isso faz todo sentido. Nós fomos unidos a Cristo, e em Cristo nós somos um. Esse foi o propósito de sua oração antes da cruz. Antes da cruz, o Senhor orou pelos seus, nós vamos ver isso, pedindo que fossem um. Assim como ele e o Pai eram um. Ele ora pedindo ele faz essa petição antes de ele ser entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado. Nós vamos estar vendo isso. Quando nós, unidos a Cristo, na nossa união com Cristo por sua morte, sepultamento e ressurreição, não é mais eu, você, o fulano com o conceito do fulano, o pensamento de A, B ou C, mas agora somos um. Não estamos falando de uma uniformidade, não é que você tem que ser igual a mim, porque isso seria chato, né? Mas sermos um em Cristo. Um em Cristo. Não é uniformidade, não é ser tudo igual. Porque a beleza da igreja está nessa unidade na diversidade.
Tá? E é que nem o exemplo que alguns costumam dar sobre o purê de batatas, né? Um saco de batatas é uma coisa, o purê de batata já não é mais batata, agora é um purê, é outra coisa. Então, nós em Cristo, não é mais o individualismo, agora somos todos um no Senhor. Vamos abrir comigo Efésios capítulo 4, versos 1 a 6, a gente vai estar olhando essa parte, agora pela manhã. Por isso eu, capítulo 4, verso 1 a 6. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a quem foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito num vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Glória a Deus. Como nós falamos lá no primeiro dia, à noite, foi sexta, né? Sábado à noite, coisa assim. A carta de Paulo está dividida assim, pelo menos eu vejo dessa forma, não fui eu que dividi, os estudiosos aí dividiram a carta de Paulo em duas partes. Tá? A primeira parte é doutrinária, trata da doutrina cristã, da igreja, tá? A segunda parte, ela trata da vida cristã, é a parte prática da carta. Se nós olharmos os escritos de Paulo, por exemplo, Romanos, ele trata de questões doutrinárias até ali o capítulo 8, ele vem tratando de questões doutrinárias, santificação, justificação, vida no Espírito, e aí segue, ele vai lidando com isso. Depois ele vai tratar da soberania de Deus, onde ele relaciona 9, 10 e 11, ali ele trata da soberania de Deus, e depois ele entra na parte prática da carta a partir do capítulo 12. Efésios, dos capítulos 1 ao capítulo 3, nós temos a parte doutrinária, onde ele trata das grandes doutrinas da igreja, tá? As grandes doutrinas cristãs, ele trata desses assuntos. A segunda parte da carta, ela trata de fato da vida prática, da vida cristã, da vida em Cristo, começando a partir do capítulo 4. E ele não começa dizendo assim, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo, não fazem aquilo outro, não toca, não pega. Ele começa dizendo que nós fomos chamados para andar em unidade. Ele começa com isso. Amém. Fomos chamados para andar em unidade, sermos um em Cristo. Ele começa com essa parte. Então, a segunda parte da carta, a palavra que define essa segunda parte é o andar. É o andar. A primeira parte é o assentar, estar assentado em Cristo. Nossa posição, nossa identidade, a gente viu um pouco disso. Mas a segunda parte, ela é definida como o andar. Do capítulo 4, verso 1 até o capítulo 6, verso 9, nós temos essa questão do andar, né? E entra a vida em comunidade, vida social, vida de família, trata de todas essas áreas. Do capítulo 4, verso 1 ao capítulo 6, verso 9 de Efésios, trata de tudo isso. Tá certo? E espero que hoje dê para a gente dar uma passada nessas partes aí, até o capítulo 6, verso 9. E então, como falamos, a palavra que define é a palavra andar. Andar em unidade, andar em pureza, andar em harmonia, andar em vitória. Paulo começa esta seção da carta com uma exortação pertinente aos crentes, não apenas aos santos em Éfeso,
mas a todos os filhos de Deus, a todos os nascidos de novo, a todo regenerado. Porque quem não ama a unidade de Cristo, isso é fala de Santo Agostinho, não minha, não pertence a Cristo. Está fora do corpo. Porque se estamos em Cristo, o que nos define como discípulos, servos de Jesus Cristo, é o quê? Carregar uma Bíblia no braço, na mão? Vestido como crente, linguajar de crente, é isso que define, a placa da igreja que nos define como seguidores de Jesus? Segundo Jesus, o que nos define como seus seguidores é quando tivermos amor de uns para com os outros. Segundo Jesus, ele define a caminhada cristã nisso aqui. Capítulo 13 de João, ele trata disso. Certo? A partir do capítulo 12, ele começa a falar de forma mais aberta da cruz. Ele começa a já falar com mais clareza a respeito da crucificação. Isso depois que Filipe chega para ele e diz: Senhor, tem uns gregos aí querendo ver o Senhor. E aí ele é chegada a hora. E daí em diante, ele começa a tratar com mais intensidade essa questão da sua crucificação. No capítulo 13, depois que ele lava ali os pés dos discípulos, né, que ele usa a toalha, tal, bacia, limpa os pés, lava os pés dos discípulos, ele vai dizer que um novo mandamento eu dou a vocês. Né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amém. Amém? É isso que nos define como seguidores de Jesus. Mas nós não podemos amar com o nosso amor. O meu amor, ele é egoísta, ele é interesseiro. O meu amor, ele lhe ama até enquanto eu posso ter alguma vantagem. Mas a partir do momento que você já não posso ter alguma vantagem ou aproveitar alguma coisa, obter alguma coisa de você, o meu amor ele já começa a cortar as relações, porque esse é o eros, o nosso amor infectado pelo pecado. Nós podemos de fato amar uns aos outros com o amor de Deus que foi derramado no nosso coração. Nós somos capazes de amar porque primeiro nós fomos amados, diz a palavra de Deus. E ele derramou no nosso coração, pelo seu Espírito, esse amor que me torna capaz de amar até aquele que nos ofende. Porque quando nós temos o amor de Deus, nós não temos saída. Ou eu amo como meu irmão, ou eu amo como amigo, ou eu amo como inimigo, eu não tenho quanto correr. Jesus disse que eu tenho que amar. E o que me define como seguidor de Jesus é esse amor. Eu ouvi uns anos atrás uma história do pastor Samuel Rutherford, pastor puritano do século XVII, início do século XVII, um homem erudito, estudioso da Escritura. Se você for na internet, você vai ver algumas coisas a respeito dele, um homem firme na palavra. E dizem lá que ele odiava um certo cardeal. Ele odiava esse homem, mas sem conhecer o homem. Ele não sabia quem era esse homem. Ele simplesmente odiava por aquilo que ele escrevia, que aquele homem escrevia. Então, por conta daquelas literaturas, aquelas coisas que aquele homem escrevia, o pastor Samuel odiava. Certo dia, que nevava muito, chegou um viajante na casa do pastor Samuel e pediu abrigo. O pastor Samuel abrigou aquele homem, mandou pôr o cavalo lá no estábulo, mandou dar comida, e deu dormir aquele homem. E aí na hora da janta, eles foram jantar, e o pastor Samuel dizem que ele tinha um hábito de, antes da janta, ele lia o texto da palavra, fazia perguntas às pessoas, vários filhos
10 filhos, 11 filhos por aí. Ele perguntava a todo mundo, fazia perguntas a respeito daquilo que foi lido, para depois comer. E ele fez a seguinte pergunta, ele disse: quantos são os mandamentos de Deus? E aí os filhos e quem estava ali, são 10. E aquele viajante, aquele forasteiro que pediu abrigo, sentado também à mesa para jantar, disse: são 11. E aí o pastor Samuel disse: não, o senhor está equivocado, são 10, e citou todos os 10 mandamentos. Ele falta um. Ele terminou, está faltando um. O Senhor disse: novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E aí o pastor Samuel: quem é o Senhor? E aí ele se apresentou, era o dito cardeal que ele odiava. Estava dando de comer para o dito cardeal que ele odiava. E aquele homem dobrou os joelhos, o pastor Samuel dobrou os joelhos e disse: põe as suas mãos sobre a minha cabeça e rogue ao Senhor que derrame no meu coração desse amor. E dizem que daquele dia em diante, pastor Samuel foi um novo homem. Glória a Deus. O que nos define como seguidores de Jesus é o amor. O amor. O grande Napoleão, né, conhecido como grande general Napoleão, quando estava preso, se não me engano, na ilha de Santa Helena, estava preso, prestes a morrer. Ele disse o seguinte: eu, Carlos Magno, Alexandre, e foi citando os nomes de alguns grandes imperadores e generais, edificamos impérios pela força. Pela força. Jesus Cristo edificou o império pelo amor. E neste momento, milhares morreriam por ele. Disse Napoleão. Este amor foi derramado no nosso coração e que nos torna capazes realmente de amar até o nosso próprio inimigo. O meu amor não. O meu amor, ele quer devolver na mesma moeda. Como dizia um certo irmão que tem uma amizade, ele dizia, quando alguém fazia uma coisa para ele, dizia: a batata dele está assando, irmão. Eu digo: eita. Mas o Senhor diz que eu tenho que amar. É isso que me define como seguidor de Jesus. Não é o quanto eu conheço de Bíblia. Não é o quanto nós temos de eloquência, o quanto nós somos espirituais na igreja. Mas o que nos define é o amor. Amai-vos uns aos outros. É isso que nos mantém um, como o corpo de Cristo. Então, nós fomos chamados. Paulo diz: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, olha só, ele fala de novo: eu sou prisioneiro no Senhor. Eu peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. A palavra vocação é chamamento. Essa palavra ela aparece 10 vezes no Novo Testamento. E todas as vezes que ela aparece no Novo Testamento, é um chamamento de Deus para o homem. Nós temos um chamamento, uma vocação que é feita para os filhos de Deus, um chamamento para viver em unidade. Ele fala de um chamado, e esse chamado pode ser universal. Não são as mesmas palavras. Quando você for lá no grego, essa palavra e aqui não são as mesmas palavras. Tá certo? Não são as mesmas palavras, são sentidos diferentes. Os filhos de Deus, eles foram chamados, e eles devem saber, porque Paulo ora para que os olhos do coração sejam abertos, não para que vejam, mas para que saibam.
Como Isaías diz lá no capítulo 43:10, assim diz o Senhor, eu sou Deus e não há outro. Ele fala, vocês são minhas testemunhas, e o Senhor diz isso para que saibam, creiam e entendam que eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Então começa com saber. E Paulo ora pedindo para que os olhos do coração sejam iluminados, para que saibam. E ele começa qual é a esperança da vocação de vocês. Então nós recebemos um chamamento. E Paulo começa a vida cristã dizendo que nós somos chamados para viver em unidade. Viver como um em Cristo Jesus. Chamados nós podemos relacionar isso a um chamado universal. Você imagina quando Jesus está lá e ele diz assim: todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, eu vou os aliviarei. Isso é um chamado universal. Certo? Vão e preguem o evangelho a toda criatura. Isso é um chamado universal. Nós sabemos, nós vimos lá no começo que no capítulo 1, o Senhor elegeu homens e mulheres desde a fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis e serem predestinados, e foram predestinados por Deus Pai para sermos dele, pelo processo de adoção. Contudo, entretanto, a pregação do evangelho tem que ser para toda a criatura. Certo? Naquela parábola lá de Mateus 22, tem uma parábola ali, da festa de casamento, né? Da festa de casamento. E as pessoas que estão participando da festa de casamento receberam as vestimentas do rei, como o irmão fez uma citação para mim do irmão pastor Christian Shen, né, do doutor Christian Shen, e diz que justiça é sempre vestes, né, uma coisa desse tipo. Então ele deu as vestimentas, isso mostra da justiça de Cristo e não da nossa justiça. E aí tinha um sujeito lá na festa lá que não estava vestido com as vestimentas fornecidas pelo próprio dono da festa. E é questionado: como é que tu entrou aqui? Como é que tu conseguiu entrar aqui? Né? E aí mandaram amarrar, jogar nas trevas exteriores. E aí o Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos. Porque o chamamento, a vocação, para os filhos de Deus. Para os filhos de Deus. Nós vamos entrar nesses detalhes aqui, mas Paulo começa dizendo que olhando o Efésios capítulo 1, que a esperança da nossa vocação como filhos de Deus, inicialmente para vivermos como filhos de Deus, é necessário que venhamos viver em unidade, mas na unidade do amor de Cristo derramado no nosso coração. E isso que vai nos definir como seguidores de Jesus. E é assim que Cristo ele é manifesto ao mundo. Você imagina uma igreja onde os irmãos não se unem? Que negócio esquisito. Eu não me sento perto da Anaquece, que eu não gosto da Anaquece. Aí como é que eu vou na casa do Pai, quando estivermos na glória, como é que vai ser um negócio desse, rapaz? Já pensou? Não é? Os crentes bicudos na igreja diz que é filho de Deus e diz que nasceu de novo e não fala com outro, é intrigado, odeia. Precisa morrer, gente. Mas como disse a W. Pink, vá para a cruz e morra. Vá para a cruz e morra. Como é que vamos viver no céu de glória, na presença do Senhor, se nós não conseguimos nos amar aqui? Se a gente não consegue viver em unidade aqui? Que cristianismo é esse? Esse não é o cristianismo do Senhor Jesus Cristo. Isso não é o que o Senhor Jesus Cristo ensina na sua palavra. Não é. Não é. Então aquele que não ama,
Eu gostei dessa fala do Santo Agostinho. Não pertence a Cristo. Esse camarada está fora de Cristo. Aquele que não ama a unidade de Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu digo isso porque tem sim, gente, tem crente intrigado e dentro da mesma igreja. E ceia junto. Misericórdia. Tem. Crente que não gosta do outro. Graça e paz. Coisa absurda, negócio meio... Entendeu? É um negócio meio doido, né? Parece um bocado de ouriço, não consegue se aproximar porque os espinhos não deixam. Aí tem que morrer. Então Paulo começa esta seção da carta com uma exortação pertinente aos crentes, não apenas aos santos em Éfeso, mas a todos os filhos de Deus em Cristo. Então, por isso eu, prisioneiro no Senhor, né, eu peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Isso que é interessante, ó. Com toda humildade e mansidão. Olha só, quando nós olhamos lá Mateus 11, 28, 29, né? Esse chamamento a Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde. É diferente de aprender comigo. Aprender eu vou adquirir algumas habilidades a partir da experiência daquele a quem eu estou sendo instruído. O pastor Marcões trabalha com vidros. Eu não faço a menor ideia de como é que se trabalha com vidro. Mas eu vou passar uns dias com ele para me aprender com ele como se trabalha com vidro, que ele aprendeu com outro, como se trabalha com vidro e assim. Mas aprender de Cristo está relacionado à fonte, tanto da humildade quanto da mansidão. Ele aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele é a origem disso aqui. E o curioso é que essa palavra humildade, até os dias de Jesus, essa palavra ela era rejeitada. Viu? Essa palavra não era bem quista no passado, né, no mundo antigo, antes ali de Cristo. Não era bem quista. Porque essa palavra deixa eu ver aqui. Essa palavra, humildade, o termo para humildade, tem aqui um nome bem grande aqui em grego, mas diz que é uma palavra que em realidade foi cunhada pela fé cristã. E pode-se afirmar que no grego não existe nenhuma palavra para humildade que não sugira ao mesmo tempo algo de baixeza, aquilo que deve ser baixo, se rebaixar. Mais tarde, Basílio descreveria a humildade como o cofre adornado de pedras preciosas de todas as virtudes. Mas no mundo antigo, anterior ao cristianismo, a humildade não se contava absolutamente como virtude. A virtude pagã é a megalopsiquia, que significa magnanimidade, grandeza. O mundo antigo considerava a humildade como algo abjeto e rasteiro, que se tem que desprezar antes que desejar. Certo? Então, vocês terem uma ideia, no mundo antigo, se falar de humildade, negócio de humildade não, tem que ser grande. Isso não é diferente do mundo atual. Certo? Do mundo atual. É por isso que Jesus disse: todo aquele que a si mesmo se humilhar, será o quê? Não é quem é humilhado, viu? Isso é só um parêntese, que os crentes costumam dizer assim quando sofrem uma
uma chateaçãozinha, os humilhados serão exaltados. Negativo, a Bíblia não diz isso. Não está isso na Bíblia. Pelo menos na minha eu não vi ainda. Diz assim: aos que a si mesmo se humilharem, serão. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no seu devido tempo ele. Eu digo que às vezes a gente pega uns aí que não gosta muito de ler Bíblia aí quando está chateadinho, às vezes é no trabalho, a gente vê muito isso no trabalho, né? Trabalho na empresa que é muita gente, é gente de todo jeito, você tem todo tipo de credo desviado, chateado, tem tudo enquanto no meio, é uma salada. E de vez em quando a gente pega um daqueles crentão que diz: os humilhados serão exaltados. Ei, irmão, o Senhor não disse isso aí não. Então a humildade não era benquista, não. E o mundo atual, o homem sem Cristo, quando ele fala que é humilde, esse negócio de humildade que ele fala, isso é mais uma soberba, uma arrogância para dizer que ele é mais humilde do que os outros. Isso é uma arrogância da sua natureza perversa. Por quê? Nós somos infectados com o fruto do conhecimento do bem e do mal, por causa da proposta da serpente, que era para sermos como Deus, para sermos grandes, para sermos poderosos, para sermos os altivos. Então o homem, ele é negativo. Ele pode dizer que é humilde, mas cutuca para ver se ele não enche o papo. Proposta da Torre de Babel. Proposta da Torre de Babel. E por aí vai. É por isso que tem que morrer. Se não morrer, não dá fruto. Fica só. Então, gente, humildade, nem nos dias atuais, no homem sem Cristo, essa questão da humildade não. O Glênio contou uma história de um pastor lá, né, que ganhou um broche o mais humilde, uma coisa assim. Na semana seguinte, o cara chegou com um brochezão bem grandão no peito, o mais humilde, a igreja pegou e tomou. Porque aquilo mostrou que ele era meio altivo mesmo. Eu sou o mais humilde. Então a gente tem que ter isso aqui, essa questão da humildade, isso aqui, a origem disso aqui é Cristo. E humildade não tem a ver com falta de dinheiro ou falta de coisas, não. Como o mundo trata como coisa humilde, é uma pessoa que não tem onde morar. Mas humildade não é isso, não. Então, quando Jesus diz: aprendei de mim, porque ele é a fonte, ele é a origem disso aqui. E a origem da mansidão. Tá certo? Ele é a origem. O que ele está dizendo é que isso só é possível pela vida dele. Fora dele isso não é possível. Fora dele nós reagimos de imediato. Nós não aceitamos ser rebaixados. A gente pergunta: tu sabe quem eu sou? Tu sabe com quem é que tu está falando? Nós dizemos logo isso. É ou não é? A gente diz logo assim: tu sabe com quem é que tu está falando? Então, começa por aí. Mas Paulo, ele vai seguindo. Mansidão, com longanimidade e paciência, suportando uns aos outros sem isso aqui não dá. Eu sei que tem irmão que é chato. Eu sou um cara chato. Por até dizer que eu sou um cara chato porque eu só falo de novo nascimento. Entendeu? Eu já ouvi isso. Já vou olhar um cara chato, só fala do novo nascimento. Mas tem uns irmãos que é meio... que precisa mesmo de uma boa dose de amor para a gente poder amar. Né? E o Senhor nos ensina a amar. E esses irmãos são maravilhosos porque nos ensinam muita coisa. Nos ensinam muita coisa. Tá certo? Nos ensinam muito. Você já conviveu com um irmãozinho assim? Eu já. Certo? E o Senhor tem dado graça para a gente amar e amar assim, com o amor dele. Uns aos outros em amor. Inclusive, o Senhor tem dado graça para os irmãos me amarem. Viu?
Inclusive, os irmãos têm dado graça, o Senhor tem dado graça para os irmãos me amarem. Amém. Me amarem. E que o Senhor continue derramando graça. Amém. E se você for passar um mês na minha casa, você vai dizer assim: ah, isso é o Giovanni. Eu digo misericórdia, né? Mas vamos lá. Então, suportando uns aos outros em amor. Tudo isso é advindo da vida de Jesus. Aprender dele. Isso é manifestado, humildade, mansidão, paciência. Isso está relacionado ao fruto do Espírito. Suportando uns aos outros em amor. Sem amor não dá. Sem amor a gente exclui logo. A gente tira logo do nosso ciclo de amizade. Esse cara não dá, eu não consigo conversar com ele. E não dá não. Deixa ele lá no fundão da igreja. Se ele for para frente, eu vou para trás. Porque sem o amor não dá. Tá certo? Vamos fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por quê? Porque por meio de tudo, no vínculo da paz, há somente um corpo. Um corpo. Se há somente um corpo, há um só coração. Uma vida. É a vida de Cristo. É um corpo. Há somente um corpo. Nós temos muitas denominações. E tem muitos que dizem: nós somos os verdadeiros. Uns dizem assim: nós é que somos o corpo. Os outros lá é clone. Nós somos o corpo. Mas há um só corpo. Então muitos dizem isso. Mas irmãos, tem muitas denominações, muitas placas. Mas há somente um corpo. Amém. Um corpo. Formado de todos os regenerados em todos os lugares da terra. Em todos os cantos. Todos eles formam um corpo. E um corpo, um coração e um Espírito, o Espírito do Senhor, como também foste chamados uma só esperança da vossa vocação. Há somente um Senhor. Há somente um Senhor. Uma só fé, que é a fé do Filho de Deus, um só batismo. O William Krug, ele levanta um questionamento quando chega num só batismo. Ele disse assim: se nós olharmos para a realidade denominacional hoje, nós vamos dizer que isso aqui não é verdade, porque tem batismo de todo jeito. A própria Bíblia dá vários tipos de batismo, mas tudo aponta para um. Certo? E nós temos batismo por imersão, aspersão, e por aí vai. Muitos tipos de batismo, né? Cada um de um jeito, de uma forma, mas há um só batismo. E eu creio que para que nós venhamos entrar na família de Deus, fazer parte do corpo de Cristo, é por meio de um batismo. O batismo na morte de Cristo. Paulo começa, lembra lá do saber? Eu oro, peço que o Senhor ilumine os olhos do coração para que saibam. Vocês ignoram o fato de que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados aonde? Na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Como ele foi ressuscitado dentre os mortos, andemos nós em novidade de vida. Então nós entramos na família de Deus, no corpo de Cristo, por causa do batismo na morte. Era necessário, porque senão a gente não conseguia conviver. A gente não conseguia se amar e nem seríamos um. Aquele povo que ele elegeu lá na fundação do mundo para ser santo, para ser irrepreensível, em sua condição real em Adão, eles não conseguem.
E lá na frente o Senhor diz, Paulo diz lá, que o Senhor preparou para si um povo seu, zeloso de boas obras. Um povo para ele. Um povo que ele regenerou pela sua palavra. Um povo que ele deu coração novo. Um povo que ele deu coração novo. Então há um só batismo. E nós entramos no corpo de Cristo por esse batismo. E ganhamos vida nova pela ressurreição. E aí há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Só um cuidado, porque as pessoas dizem assim, todos são filhos de Deus. Mas não são filhos de Deus. A Bíblia não diz que todos são filhos de Deus. Ninguém nasce nesse mundo filho de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que o Senhor Deus regenerou. Amém. Deu coração novo. Se não nasceu de novo, não é filho de Deus. Vamos ler lá João 1, irmão. João 1, versos 11 em diante, né? 11 até o 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Está vendo? As quais não nasceram no 12, pode só o 12, por favor. Verso 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se isso foi concedido aos que creem, os que receberam, creram, é porque não eram filhos de Deus. Lembra lá, ontem nós falamos sobre a questão dos gentios? No passado, naquele tempo, vocês estavam sem Deus no mundo. Estranhos, sem Cristo, sem esperança, sem fé. Sem tudo isso. Então não nascem filhos de Deus. Embora as pessoas queiram dizer, todo mundo nasce filho de Deus. Negativo. Nós não nascemos nesse mundo filhos de Deus. Nós nascemos nesse mundo destituídos da glória de Deus, filhos do maligno. Nós vimos que nós nascemos nesse mundo dentro da descendência da serpente. Da serpente. Só fazemos parte agora do povo de Deus em Cristo Jesus. É nele. E não fora dele. Onde é que eu estava aqui? Então, essa exortação pertinente aos crentes, não apenas aos santos em Éfeso, mas a todos os filhos de Deus, para que vivam em unidade. A exortação é para que andem em unidade. Esse tema de unidade cristã, ele é bastante ensinado pelo apóstolo. Cristo, em sua oração, antes de ser preso, ele ora pedindo ao Pai que fôssemos um. Vamos ler João 17, versos 20 até o 23. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os
amastes, como também amastes a mim. Meu 11 também, irmão. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, em que me deste, para que eles sejam um, assim, assim como nós somos um. Glória a Deus. Olha só, isso é interessante. Jesus, como nós falamos, ele, no capítulo 13, ele, depois de lavar os pés dos discípulos, ele fala daquilo que nos define como seguidores de Jesus, e ele fala da sua morte, e os discípulos parece que começaram a ficar preocupados. Então nós temos um grande sermão pregado, que é a partir do capítulo 14, vai até o capítulo 16, pregado por Jesus. Ele começa esta oração, isso aqui é antes dele ser preso. Depois que ele falou de muitas coisas naquele sermão, ele começa encorajando os irmãos, os discípulos, não fiquem perturbados, creio em Deus, creio também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar lugar, mas virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ele encoraja os discípulos com isso. E ele traz uma série de ensinamentos, certo? Traz uma série de ensinamentos. No capítulo 17, nós temos essa grande oração sacerdotal. E aqui, ele ora, irmãos, o lindo dessa oração, sabe o que é? É que ele orou não só pelos discípulos imediatos que estavam ali, mas ele orou por mim e orou por você. Amém. Nós somos resposta do Pai à oração do Filho. Olha só. O Filho orou por mim. O Senhor da vida orou por você. Eu não oro só por aqueles que estão aqui, por estes, mas por aqueles que creem em mim, não é isso? Por aqueles que hão de crer em mim, pela pregação deles. Aqueles discípulos imediatos que creram, que saíram mundo afora pregando o Evangelho, e o Evangelho chegou até nós aqui, no Ceará, e que o Espírito de Deus nos revelou, e agora nós cremos em Cristo, Ele orou por nós. Orou por mim e por você. Antes de ir para a cruz. E não cessou, porque Hebreus capítulo 7, verso 25 diz que ele vive para interceder por aqueles que por meio dele se achegam a Deus. Olha só. A intercessão não cessa. Entende? Ele orou por você. Nesse verso 11, que o pastor Marcondes pediu que lesse, já não estou no mundo. O curioso é que aquele não tinha sido crucificado ainda. Olha só. Ele não tinha sido morto e nem ressuscitado ainda. Mas por conta de haver chegado a hora e sua entrega total, ele diz, eu já não estou no mundo. Por quê? Porque lá no começo o Pai já o glorificou. Amém. Glória a Deus. Já o glorificou. Sua entrega total. Tá certo? Ele diz, eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Onde é que nós estamos hoje? No mundo. Não no mundo, porque senão, né? Exatamente. Lembra lá do que a gente vem falando? Nós vivemos em dois mundos. Nós vivemos em duas realidades, né? Abaixo da linha e acima da linha. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos daqui. Lembra que Jesus disse assim, vocês são cá de baixo, eu sou lá de cima. Ele não disse isso? Eu sou cá de baixo, vocês são cá de baixo, eu sou de cima. E aí Paulo diz, assim como é o homem celestial, traremos também a imagem
celestial. Se eu estou em Cristo, eu também não sou cá de baixo. Eu sou lá de cima. É por isso que ele diz aos Colossenses: se, portanto, se ressuscitastes, já que, eu gosto dessa versão da Bíblia Viva que diz assim: já que ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são lá do alto, não mais aqui de baixo. Meu coração não está mais aqui embaixo, ou pelo menos não é para estar mais aqui embaixo. Tá certo? Então ele diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Aleluia. Pai Santo, guarda-os em teu nome. E eu me agarro nessa verdade porque sei que o Pai me guarda no nome do Filho. Amém. Porque quando Jesus orou diante da tumba de Lázaro, ele diz: eu sei que tu sempre me ouve. Eu digo isso para que eles saibam, mas eu sei que tu sempre me ouve. Então esteja certo disso, que você está guardado no nome do Filho, porque o Filho pediu ao Pai e o Pai sempre ouve o Filho. Eu estou guardado em Cristo. Não importa se me aconteça alguma coisa, eu estou guardado em Cristo. Estou guardado em Cristo. Isso não significa que não está ausente de problema ou de qualquer coisa aí extrema na nossa vida. Mas a minha vida está escondida com Cristo em Deus e não toca mais, o maligno não toca. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém. Então estamos guardados no nome do Filho, porque o Filho pediu ao Pai e o Filho disse que o Pai sempre ouve, sempre o escuta. Guarda-os no teu nome que me deste, para que eles sejam um. Olha só. Para que sejamos como? Um. Eu sou um com vocês. Sou um com os irmãos em Sobral, eu sou um com irmãos em todos os lugares que nasceram de novo. Amém. Glória a Deus. É por isso que é importante você ter a certeza do seu novo nascimento. Você tem certeza do seu novo nascimento? Amém. Então, sejam um, assim como nós somos um. Lá no verso 20, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Que eles falarem. E aí a pregação do Evangelho, né, foi acontecendo, veio até chegar em nós. Quando Jesus foi assunto aos céus, antes de ser assunto aos céus, ele disse: olha, não muito longe desses dias, vocês vão ser revestidos de poder e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Os corajosos ficaram em Jerusalém, porque a igreja ficou quieta em Jerusalém, aqui está muito bom. Aí o Senhor, vamos mexer com esse negócio, porque senão o evangelho não chega nos confins da terra, né? Senão o evangelho não chega nos confins da terra. Então vamos mexer nesse negócio. E aí começa uma perseguição em Jerusalém. E aí começa a mexer, uns crentes começam a fugir, uns corajosos ficam em Jerusalém, uns que têm um pouco menos de coragem ficam ali mais próximo, e como diz o pastor Graconato, os mais medrosos foram para os confins da terra, e graças a Deus pelos medrosos, porque por causa dele chegou o evangelho até nós aqui nos confins da terra. Amém. Né? Graças a Deus por isso. Então, pela palavra que eles falarem. Por isso que é importante nós anunciarmos o evangelho de Cristo, como o exemplo que o pastor Marcondes deu do Mar da Galileia, que recebe e distribui, passa. Ele não é que nem um mar morto que recebe e retém e não tem vida. E não tem vida. Certo?
Então devemos anunciar a Cristo, compartilhar de Cristo, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Então segue aí, sim, olhe não só por estes, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos, olha aí o propósito da oração de Cristo. O que Cristo pede? Pede que todos sejam um. Ele repete, sejam um. Todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um. Repete, mais uma vez, olha a ênfase. Como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Aleluia. O Senhor orou para que fôssemos assim. Nós não fôssemos individualistas, mas fôssemos um. Claro que eu sou diferente de você, você é diferente de mim, nós somos diferentes todos uns dos outros aqui. Certo? Tem coisa que eu erro que você não erra, tem coisa que você erra que eu não erro, e a gente vai se ensinando, vai aprendendo uns com os outros. Tem coisa que nós temos uma maior facilidade de absorver, outros têm menos facilidade, tá certo? São gêneros diferentes, enfim. Nós somos pessoas distintas, mas todos somos um em Cristo. Nós todos somos um em Cristo, ganhamos a vida de Cristo. Eu penso que a esperança da vocação que Paulo falou no capítulo 1 tem a ver com esse chamamento para a vida em unidade. Algumas características da vida cristã essenciais para a vida em unidade são mencionadas, como a gente já viu: humildade, mansidão, paciência, amor. Essas virtudes de Cristo devem ser manifestadas em cada regenerado, tanto na vida em comunidade como na vida cotidiana. O nosso andar deve manifestar Cristo em todo lugar, e a advertência da palavra de Deus é que devemos andar como ele andou. Vamos ler 1 João capítulo 2, versos 5 e 6. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha aí. Então, se nós dizemos estar em Cristo, devemos andar como Cristo andou. Porque se nós estamos em Cristo, a vida a ser manifestada não é a minha, mas a vida de Cristo em nós. Porque é não mais eu, mas Cristo. Certo? Não mais eu, mas Cristo. A voz é de fulano, mas o cheiro é do meu filho. Tá certo? A voz é de Giovanni, a voz é do Marcondes, mas o cheiro é o cheiro de Cristo. Giovanni, Deus nos falou para falar. Sim. Ultimamente, nesse grupo de oração, porque meu irmão não é fácil. O pessoal comigo, lá na lugar de casa, né? Disse assim, não discutiam lá, né? Aí eu, no meio da rua, chamei ele para abrir. E tinha um bocado de criança na calçada. E uns dias antes, tinha falado sobre a briga entre irmãos, né? Que a gente não deve brigar. Quando eu olhei para o banho, as crianças tudo olhando para mim. Eles estavam mexendo comigo. Eu fiquei com tanta vergonha, eu entrei para dentro de casa.
Porque como é que eu posso falar do amor do Senhor, então, exemplo, até com o meu próprio irmão? Só que eu vi aí depois que o Senhor está colocando a prova. Esse não estou pedindo ao Senhor, Senhor, me ensina a agir como Jesus agiria, a amar como Jesus agiria. E às vezes a gente não vigia no fato, porque a gente deixa a ira, deixa o momento acontecer. Mas foi o olhar das crianças que mexeu comigo. Entendeu? Entendi. Isso foi pesado para mim. Porque como é que eu ensino algo e não estou dando exemplo? É por isso que nós precisamos diariamente da operação da cruz. Não estou dizendo, nem a Bíblia diz que isso seria assim um mar de rosas. Eu tenho um pai que, o meu pai, ele tem problema com alcoolismo já faz uns mais de 20 anos. E desde que o Senhor me chamou, eu tenho falado desse amor para ele. E tem sido muito difícil. No começo foi muito difícil. Mas eu digo que o Senhor está tratando. Mas não é fácil, você olha para a palavra e chega em casa e você encontra ele caído, bêbado no chão. Mas ele disse que eu tenho que continuar olhando para a palavra. Mas eu sou tentado a duvidar daquilo que Deus diz. É por isso que eu preciso diariamente da operação da cruz. Porque minha alma, às vezes quer dizer, tu não crê. Por isso que ele está assim. Mas eu olho para a palavra de Deus, eu preciso, o Senhor diz, eu devo continuar olhando para Ele. Mas não é fácil. Você chega em casa e encontra ele no chão caído. Meu pai tem 60, quase 70 anos. Doente. Mas eu espero no Senhor. E tenho pedido ao Senhor, me ensina a esperar pacientemente no Senhor. E eu tenho pedido ao Senhor, eu não peço que o Senhor livre ele do vício, arranque o vício dele. Para que arrancar o vício dele e ele não crê em Cristo? Eu tenho pedido ao Senhor que dê coração novo a ele. Porque se o Senhor der coração novo, o vício vai embora com o velho Adão. Porque morreu com Cristo na cruz. Eu creio assim. E espero no Senhor. Vamos finalizar aqui a segunda parte. É por isso que a gente precisa diariamente da operação da cruz, porque sim, nós somos seres humanos. E a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Nós precisamos estar constantemente olhando para Ele. Porque senão vira e mexe eu posso sim. Acontece. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por Jesus Cristo. A segunda parte aqui, vamos lá para a gente caminhar aqui, Efésios capítulo 4, vamos ler do verso 7 ao 13, porque Paulo, após falar de unidade em diversidade, porque a igreja ela é formada de diversidade de membros, então ele fala dessa unidade na diversidade, e agora Paulo passa a falar da diversidade em unidade, e ele tem como objetivo o serviço, seja ele comum ou especial. Isso como afirmou alguém aí, explicando um pouco desse texto. Tá? Certo, pregador. Seja o serviço comum ou especial. Mas a variedade de dons concedidos pelo Senhor
visa o desenvolvimento harmonioso de sua igreja. Tá certo? Vamos ler o texto aí de Efésios 4, versos 7 ao 13. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concede dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí se o irmão leu o 14 também, segue até o 14. 14 até o... Até o 15, o irmão lê aí. Para que não mais sejamos como criança, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém. Então, após falar de unidade e diversidade, agora passa a falar em diversidade e unidade. E o objetivo é o serviço, seja ele comum ou especial. A variedade de dons otorgados ou concedidos pelo Senhor visa o desenvolvimento harmonioso de sua igreja. Os dons dados pelo Senhor, como aí é colocado apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles são variados, mas o resultado é o crescimento. Então isso foi concedido à igreja, tá certo? Pelo Senhor ressurreto, esses dons, visando o crescimento, o desenvolvimento do corpo, tá? Visando o desenvolvimento do corpo. Apóstolos nós não vemos mais, não existe mais apóstolos nos moldes da Bíblia, do Novo Testamento. Porque apóstolo tem muito por aí, até apóstola já apareceu. Mas apóstolo tem um bocado por aí que se fizeram, certo? Mas isso não existe mais. Nós temos profetas, evangelistas, pastores e mestres. E isso tudo para a questão do aperfeiçoamento dos santos. O propósito é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, certo? Para o desenvolvimento da igreja. Este é o caráter da comunidade cristã. O que é verdadeiro para o corpo é verdadeiro para os membros que o constituem. Ou seja, o crescimento, ele não é apenas... A questão aqui não se trata apenas do aperfeiçoamento do coletivo, mas de cada indivíduo. Porque cada indivíduo crescendo no Senhor, desenvolvendo, então a contribuição de cada indivíduo no corpo, isso contribui para o desenvolvimento do corpo. Que é o que ele diz lá no final do capítulo 2, que juntos vão crescendo para a edificação, para a morada de Deus, do Espírito Santo. Então, esses dons outorgados não são apenas não é no sentido apenas do coletivo, mas o que é aplicado para o coletivo é também para o individual. Então, cada crente, o ideal, o saudável é que ele cresça. Não é normal alguém que nasceu e permanece estagnado, certo? Nem na vida natural, quanto mais na espiritual. O desenvolvimento, o normal, o saudável é que cresça, que desenvolva. Tá certo? Então, os cristãos, os crentes, ele não é para ser mais o mesmo do que foi há um ano atrás. Ele deve ter desenvolvido. E isso é a partir da comunhão entre os irmãos. Tá certo? Então, este é o caráter da comunidade cristã. O que é verdadeiro para o corpo é verdadeiro para os membros que o constituem. O crescimento não é apenas no coletivo, mas cada indivíduo deve crescer em graça e conhecimento.
Assim, a operação harmoniosa de todos os membros realiza o crescimento do corpo em amor. É na medida que nós vamos crescendo, a maturidade, certo? No amadurecimento, a estatura de Cristo. Isso com base no amor. E isso vai fluir, isso vai contribuir para o desenvolvimento do corpo, certo? E o objetivo de tudo isso é que nós... o objetivo de tudo isto, onde é que eu estava aqui? E o objetivo de tudo isso que nos é mostrado aqui, comunidade da fé, maturidade, crescimento, está o segredo, né? Os versos 14 e 16, o segredo é a vida em comunhão com Cristo e um com os outros, em amor e unidade. E aí nos versos 14 a 16 diz aí, ó, para que não mais sejamos como crianças. Então, tem que ter crescido. Tem que ter tido crescimento. Como crianças. Tá certo? Levados de um lado, como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então não é normal que o homem permaneça na questão da imaturidade, como criança, dando oba-oba para tudo. Nós temos que ter cuidado com isso. O normal é que tenha crescido, porque o propósito é esse, é o crescimento, é o desenvolvimento contínuo. Nós vamos crescendo, enquanto estamos caminhando, nós estamos desenvolvendo, aprendendo do Senhor. E o segredo disso é a comunhão com Cristo e com os irmãos em unidade. Tá certo? Em unidade. Então, para que nós não sejamos mais como crianças que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, cada um efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o segredo é a vida em comunhão com Cristo e uns com os outros, em amor e unidade. O mundo vai identificar os discípulos de Jesus quando o amor for algo real entre nós. Assim será exalado o bom cheiro de Cristo. Irmãos, para concluir, a igreja tem duas características. É um único povo, é a família de Deus, e nisso não há mais judeu, gentil, escravo, livre, mas Cristo é tudo e em todos. Nós vimos isso ontem, né? O povo santo do Senhor é um povo distinto do mundo. O povo do Senhor não pode andar como o mundo anda, embora esteja no mundo, mas não é um mundo que dita como nós devemos viver. Não é a partir da cosmovisão de mundo que eu tenho que ler a palavra, como está lá embaixo. Certo? Estou colocando isso como palavra de Deus. Mas a minha cosmovisão de mundo, ela tem que ser balizada pela leitura da palavra. É a palavra que vai dizer como que eu devo andar, porque ela é a lâmpada dos meus pés e a luz do meu caminho. É a palavra de Deus. É a partir dela que tem que ser desenvolvida a minha cosmovisão de mundo. Como que eu devo andar? Com quem me relaciono? Como devo agir como marido, como aluno, como filho, como trabalhador, como patrão? É a palavra de Deus que vai me dar as diretrizes. Então, o povo distinto do mundo, é um povo distinto do mundo. Nós não somos daqui. Lembre bem, nós vimos isso, nós não somos mais daqui. Nós somos lá de cima, nós somos do alto. Mas ainda vivemos aqui. Enquanto estamos aqui, vamos trabalhar, estudar, sofrer também umas coisinhas, né? Mas por aí vai. Diga, irmão. Então, o povo do Senhor, ele não pode andar como o mundo anda. E é sobre isso que o apóstolo trata na segunda parte do capítulo 4, e isso à noite nós vamos ver. Tá bom? Querido Pai, Tua é a glória, Teu é o louvor. Bendito é o Senhor por toda a obra maravilhosa realizada em Cristo e pela vida de cada irmão. Obrigado por esse tempo de aprendizado que o Senhor trouxe ao meu coração de como eu devo andar.
de como nós devemos proceder no amor, suportando uns aos outros em amor, fazendo de tudo para preservar a unidade no vínculo da paz. Então, Pai, trata com cada um de nós e que o nosso coração, de fato, Senhor, seja esteja inclinado para essa unidade, Pai. Vamos sempre olhar para a palavra do Senhor e amar uns aos outros, como o Senhor nos amou. Eu te agradeço pela tua palavra ministrada ao meu coração. Obrigado, no nome de Jesus. Amém. Amém.